Buenas hermanos, que é Roberto Simões, site Eu Contemporâneo, estamos no curso Yoga Malandro. A gente está entrando agora num conceito de Kaivalya e homeostase divina. Eu sei que tudo é bastante novo, né? Porque essa é a minha tese. Os kleshas se transformam em estresse. Então, a fonte da ignorância, da alienação na vida é causada pelo estresse. O turbilhão da mente é causado pelo estresse, a sua alienação, a vidya. O que é o samadhi, então? É o oposto dos kleshas manifestando-se em mim. Então, se o klesha é o estresse, qual é o oposto do estresse? Nessa linguagem mítica, se apropriando da biomedicina, da fisiologia, é o relaxamento. As práticas de yoga conduzem ao relaxamento, mas não é um relaxamento biológico, orgânico, é um relaxamento de cunho espiritual. E onde está então o Kaivalya, o fim, onde os kleshas nunca mais se manifestarão em mim, onde eu estou então com um turbilhão da mente zerado? Se um é o estresse, outro é a homeostase, qual é o estado emprestado da biomedicina no qual eu estou num equilíbrio? Homeostase. E é esse o rolê que a gente vai fazer aqui agora. Como a gente viu lá atrás, aquela filósofa chamada Balslev, que ela associou os kleshas não somente ao estresse, mas também a sentimentos e emoções específicas, a gente viu que a sensação de medo pode ser o principal gatilho para a resposta de luta ou fuga do estresse, mas também pode estar associada a outras explicações religiosas. Vem contigo. Um cara chamado Robert Fuller escreve um livro chamado Espiritualidade Encarnada, Spirituality in the Flesh, na carne, sei lá, a tradução disso. No capítulo Seleção Natural e Religião, ele expõe o seguinte, esse cara, que as emoções podem servir e serviram de estratégias adaptativas para a sobrevivência. O medo, por exemplo, poderia estar envolvido na concepção espiritual dos anjos e deuses protetores. E o intuito teológico da existência dessas figuras estaria em aplacar as mais profundas ansiedades e angústias humanas. O autor nos fornece, então, um modelo de imaginação apocalíptica nas escrituras cristãs, esclarecendo que essa crença do apocalipse sobrevive mesmo em tempos modernos, porque é lícito presumir que ela esteja, de alguma forma, incorporada em nossas mais íntimas motivações sociais e espirituais, mais do que puramente fruto da cultura erigida por um povo específico. Sentiu o rolê do cara, não? As emoções, os sentimentos de medo, por exemplo, são tão íntimos em nós que nos faz produzir não apenas a resposta clássica de luta ou fuga, mas construções narrativas para que esse medo não se manifeste em nós. Nós vimos que se tem uma essência em nós, é perseverar se existindo. Se o medo é o gatilho que aciona o eixo de estresse, junto com a raiva, a dor e a fome, quando eu me sinto com medo, eu me percebo, mesmo inconscientemente, que a minha vida vai ser abreviada em tempo agora. Então, ele diz, não é difícil pensar, ou é lícito presumir, que muitas construções narrativas religiosas podem ter de cunho biológico o medo. E ele dá o exemplo do Apocalipse dentro das narrativas cristãs. Portanto, as práticas de yoga, podemos pensar agora, transportando para o nosso mundo, modernas, né? Como rituais, processos rituais de liminaridade, poderiam estar agenciando entre os brasileiros desejos de libertar espiritualmente a gente do medo. Mas medo do quê? Tu me pergunta. Talvez de um pluralismo e relativismo exagerado de um mundo onde nós vivemos, onde cada um pode rezar e crer no que quiser. Cara, existe um monte de coisa para você seguir. Então, qual eu sigo? É uma angústia, é um medo generalizado. Não preciso ficar muito tempo explicando isso para você. Há tantas formas de explicar o mundo, qual delas eu pego? Não é à toa que o movimento religioso Nova Era entende que essa pluralidade de religiões fala a mesma coisa de forma diferente. Mas não é. A explicação do mundo Tapajó não é a mesma do mundo de Lutero.
São duas religiões e não falam a mesma coisa de forma diferente. Então, para se libertar desse medo do pluralismo e relativismo, que eu não sei qual seguir, qual que é a verdade, a gente talvez esteja criando questionamentos existenciais de vidas sem sentido, irreais, desiludidas, vidas sem maia. Talvez seja esse o medo entre os yogis, de uma vida sem sentido. Mas ainda é difícil a gente afirmar de forma categórica, é só uma suposição, né? Todavia podemos supor que os kleshas estejam envolvidos nessa nova narrativa espiritual yoga sendo erigida entre os brasileiros. Então, resgatando as contribuições de Baslev sobre os kleshas, o sentimento de desejo, como desdobramento emocional do klesha apego, pode estar sendo associado ao sofrimento de carência, de sentir falta de algo, ou do próprio medo de não ter ou vir a faltar algo na minha vida. Talvez a falta de sentido. O ódio, emoção vinda do klesha aversão, é uma das respostas psicofisiológicas ao medo também, sobretudo quando reprimidos do que desejamos. O egoísmo, a emoção consequente do klesha orgulho, guardaria em si a força de irromper ódio e ou medo ao estranho, ao diferente. Um mundo globalizado, fechando um ciclo viciosamente das causas do mal klesha yoga entre os yogis brasileiros. Visto por uma ótica estritamente psicofisiológica, sendo cientista da religião, todos os kleshas podem carregar em si as mesmas reações psicofisiológicas do estresse acionadas pelo medo. Raiva, fome, dor e medo. Então esse estado de multitarefamento, multitasking, acionado sempre em alerta ou prontidão para lutar ou para fugir do que nos ameaça, a vida a continuar existindo. É o famoso cara estressado ou ansioso. Tão comum em nossas sociedades. O cara que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, com medo de não ter tempo. Estou falando de você, viu? E de mim. As perspectivas corporais vivenciadas pelo yoga moderno, descritos ao longo deste capítulo, sobretudo dessa desconexão com o viver, do vazio, o torpor e outras similares, lembra do depoimento dos 2 professores de yoga num curso de formação? Encontraram um modo de ver a vida deles diferente. Um desejo real em solucionar as suas angústias existenciais. É isso que o yoga pode proporcionar em você. É disso que nós estamos falando. Acima de tudo, em localizar respostas à alienação e à ignorância de quem são e quais os papéis que ocupam na sociedade em que vivem, se querem continuar ocupando esse papel. Na filosofia da imanência do yoga medieval, herdado pelos yogis modernos, do Vedanta Advaita ou não dual, é uma filosofia da imanência, do agora, do viver, não da transcendência. Não há um outro mundo fora. Isto é, a ignorância, a vidya, klesha mãe, pode estar sendo percebido pelos yogis brasileiros como almejar do que não se tem, ou que se entende espiritualmente despossuídos, reprimidos de acesso à sua potência. Pode-se pensar em tal hipótese quando compreendemos a sociedade narcísica e individualista pela alta competitividade em que vivemos hoje. Então a chave para o fim da angústia existencial dentro desse micro-universo do yoga ainda em desenvolvimento pode residir hoje na extinção desse medo, dessa incerteza agenciada por práticas espirituais de yoga, entre aspas, de purificação do estresse yógico, em busca de uma coragem em enfrentar a vida com potência, desejo, compaixão e desinteresse ao consumo excessivo de coisas reveladas em vivências de profundo relaxamento espiritual. Então entenda, purificação do estresse, como um klesha, coragem ao invés de medo da morte, enfrentar a vida com potência e desejo, compaixão, ao invés de apego, aversão, medo da morte e de orgulho. Com esse relaxamento espiritual que o yoga promove, pretendo demonstrar um estado psicofísico e espiritual sutil em que o klesha e estresse deixa de se manifestar. Então o relaxamento aqui não é o da biologia, mas é uma construção mítica contra o estresse yógico, que também não é da biologia.
Ah, eu tô confuso. Não tá confuso. Pergunta para qualquer professor de yoga seu, fala assim para ele: cara, você tá mal estressado, né, meu? Você não é professor de yoga, você vai entender, ele vai começar a dar respostas para você que ele não tá estressado. O estresse para o micro-universo do yoga é um valor a ser superado. E o relaxamento fala para ele: nossa, cara, você tá mó zen, mó de boa. Como é que você consegue isso? Ele vai falar com a boca cheia: porque eu pratiquei yoga. O yoga é um meio para ele alcançar esse estado de equilíbrio, de relaxamento. Relaxamento não é letargia, é fazer uma coisa de cada vez, com tempo. Então, sempre que a gente abre o tapetinho e recita os mantras, realiza asanas, pranayamas, os kriyas, e morremos no shavasana a cada prática, renascemos para um novo e cada final, uma nova vida a cada final do processo yógico. Os brasileiros adeptos do yoga podem estar reconstruindo, mesmo em intenção, a sociedade em que vive para criar novos sentidos de vida. Vou repetir. Os yogis brasileiros, a cada final do processo ritual, o que vive o yoga, né? Podem estar, a cada final de prática do yoga, reconstruindo, mesmo em intenção, a sociedade em que vivem para recriar e criar novos sentidos de vida para si mesmo e para o mundo à sua volta. Isso é Kaivalya. Sempre é contido em cada prática ritual do yoga um desejo de renascer uma pessoa melhor, mas sobretudo em transformar a sociedade em que vive. Volto aqui trazer Hermógenes de novo, que ele é rico em agenciamento do espiritual com saúde, harmonia e libertação do sofrimento. No capítulo que é curar-se do livro Yoga para Nervosos, Hermógenes evidencia um estado de perfeita harmonia alcançado pelo relaxamento obtido das práticas do yoga. Ele diz assim, abre aspas: não pretendo para você uma frustradora pseudocura. O que realmente lhe convém é cada vez uma dose maior de satividade. Sattva aqui é um conceito de gunas, né, que a gente já estudou em outras partes daqui desse curso, que é denominado como o princípio da sabedoria, serenidade ou santidade. E aqui ele vai... Tem uma outra passagem dele, abre aspas: se o caminhante tem as pernas frágeis para tão longe e duro caminho, deve fortalecê-las antes de começar a caminhar. Quando os mestres aconselham, pratiquem tapas, estão querendo salvar os caminhantes de uma provável derrota. Ela, tapas, ou literalmente austeridade ou disciplina, não é para os que cedem às fadigas ou desconfortos, às ciladas, aos desafios e às barreiras. O yogin, ou yogini, praticando tapas, queima no fogo da austeridade as sementes da impureza. Alienação. Avidya. E defende-se de todos os cansaços, desânimos, preguiças, fossos e fossas. Tapas é para dar ao corpo rigidez, energia, resistência e para prolongar-lhe juventude e vida. Hatha Yoga é para aprimorar o corpo como instrumento. Para o yogin e yogini, o corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? Não. Tapas conserta, aprimora e purifica o templo. Em outra passagem do Yoga para Nervosos, no capítulo Os Milagres do Relaxamento, ele vem aqui nos resgatar a ideia do relaxamento. Nós estamos caminhando para a homeostase, vem comigo. Nem mesmo os psicotrópicos mais fortes, Hermógenes falando, administrados pela especialista, a área médica da psiquiatria, tinham conseguido fazê-la dormir. Ele está citando uma paciente, uma cliente dele, uma aluna dele. Havia 6 dias, porém, que sem qualquer medicamento vinha dormindo normalmente. Havia 6 dias que lhe ensinara a relaxar. O semblante de felicidade com que contava a sua libertação convenceu a todos, e ela estava em uma conferência médica de que de fato o milagre ocorrera. Quando Hermógenes exalta o valor de tapas acima como sinônimo de energia ou resistência, não se refere a produzir uma espécie de exército de homens fortes e prontos para tudo. Não. O milagre do yoga, ele mesmo complementa, é ensinar a relaxar. Dentro dessa nova cosmologia yógica, em construção, que aqui tento demonstrar entre os yogis brasileiros, há uma homeostase divina, sagrada, Kaivalya, a ser conquistada pelo relaxamento espiritual. É preciso, portanto, subverter os discursos transcendentalistas e interpretativos para compreender essa nova fisioteologia.
ou fisiologia espiritual, ou fisiologia da religião, do yoga, que se desenvolve modernamente no Brasil. Quando o yogi diz acreditar em prana e que de alguma forma pode manipular sutilmente essa energia, e que um dia cientistas estudarão, lembra disso? Uma passagem da entrevista de um dos yogis ali em cima. Não está simbolizando nada, não é uma metáfora prana, tá ligado? Não é um fantasma aqui. Prana é real. E para isso devemos compreender que o que aflige a alma do yogi brasileiro, pois no fundo é isso que implica adotar a filosofia do yoga em detrimento a outros sentidos de vida existenciais em oferta no mercado religioso brasileiro. Porque há várias formas de ordenar sua realidade de forma espiritual no Brasil. A pergunta é, por que escolhem o yoga? Essa é a pergunta inteligente a ser feita. Há um mal-estar e um sofrimento que precisa ser compreendido para que ultrapasse os símbolos e fantasmas que se associam às práticas excessivamente corporais entre yogis modernos, como alguns desavisados se ressentem. O yoga moderno no Brasil não é uma deturpação do yoga, não é uma cópia, um facsímile do yoga hinduísta perdido que alguém tem que resgatar. Não. É uma nova construção frente a uma nova cultura e uma religião. E religiões aqui existem. O yoga entra como mais uma forma de explicar o mundo, competindo com o cristianismo, o protestantismo, os evangélicos, então, os budistas em menor grau. E ele consegue achar seu espaço. Não é à toa que o sikhismo, ao invés de vir bater de frente com uma nova religião, pega carona no yoga. Como Kundalini Yoga, por exemplo. Isso não é um problema, é uma estratégia inteligentíssima dessa nova religião e adentrar em um país que não conhece a sua cultura. O yoga fez a mesma coisa, mas ajudado pela biomedicina, por alguns yogis cristãos, e por ser atrelado à biomedicina e também o movimento religioso Nova Era que transforma tudo em terapia, foi se apropriando, volto a dizer para entrar por osmose, foi se apropriando de elementos da ciência. Estresse como klesha, relaxamento como samadhi e a homeostase como kaivalya. Um estado de equilíbrio dinâmico do seu corpo, mas o corpo aqui é mais do que o físico. O estresse aqui é mais do que o biológico. E o relaxamento aqui é o oposto do estresse yógico, portanto ganha contorno de espiritual também. Vem contigo, malandrão. Escreve tuas dúvidas aí. Vamos caminhando devagar. Forte abraço.